Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa lição de domingo, o encontro na Galileia. Bem, agradeço a todos vocês que compartilharam com seus amigos, seus familiares, que fizeram seus comentários. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Faça um comentário, mesmo que seja para me criticar, eu adoro críticas. Com críticas, nós aprendemos mais. Isso é importante. E é relevante para o nosso canal, pois quando se deixa o seu joinha e ao mesmo tempo faz um comentário, o algoritmo do YouTube vê que é importante esse vídeo e envia para mais pessoas. Vamos chegar aos 1000 inscritos? Então vamos lá. Vamos para a nossa lição de domingo, o encontro na Galileia. Leia João 21, 1 a 19. Que verdades cruciais são reveladas nesse texto, especialmente sobre a graça de Deus e a humildade humana. A graça de Deus restaurou Pedro ao ministério. As respostas do discípulo revelam a humildade que ele tinha diante de seus erros, o seu verdadeiro arrependimento. Bem, então vamos ler João 21 a 19. O epílogo, Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos perto do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã, da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros discípulos disseram: "Nós também vamos com você." Então eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mesmo após o Senhor ressurreto ter aparecido 3 vezes aos discípulos, seguindo a sugestão de Pedro, eles voltaram à pesca. Trabalharam a noite toda, mas não tiveram êxito. Normalmente, eles teriam capturado alguma coisa, mesmo que fossem peixes pequenos. No entanto, Jesus permitiu esse fracasso para que eles se concentrassem em se tornar pescadores de homens. Muitas vezes, os nossos fracassos em algo que dominamos nos leva a buscar a ajuda de Jesus Cristo, a ajuda divina. No verso 4 diz assim: de manhã, quando começou a clarear, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam quem ele era. Jesus perguntou a eles: "Amigos, vocês não pescaram nada?" E eles responderam: "Não, nada." Então Jesus disse a eles: "Joguem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão alguma coisa." Eles jogaram a rede e logo depois já não podiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Pedro ouviu dizer isso, amarrou o rompão à sua volta, pois o tinha tirado, e se jogou na água. Os outros discípulos continuaram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Ele não estava muito longe da praia, apenas uns 100 metros. Quando os discípulos desceram do barco, viram uma fogueira com peixes nas brasas. Então Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar." Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede até a margem. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo assim a rede não arrebentou. Jesus lhes disse: "Venham comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois todos sabiam
que era o Senhor. Jesus chegou perto, pegou o pão, repartiu entre eles e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Naquela manhã, bem cedo, Jesus apareceu na praia, realizou o milagre da grande pescaria e depois alimentou seus seguidores com um jejum. Essa história nos conta que o Cristo ressurreto era uma pessoa real, assim como era antes de sua morte. Além disso, ao preparar a comida, Jesus mostrou que se importava com as necessidades de seus discípulos, cansados e famintos. Ao fazer isso, mostrou-lhes que sempre seria amigo deles, cuidando de suas necessidades, enquanto eles se esforçassem para promover o seu ministério. Vamos ao verso 15. Quando acabaram de comer, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. E pela segunda vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. E Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado ainda uma terceira vez se ele o amava e disse: Senhor, o Senhor sabe tudo, sabe que eu o amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era jovem, você mesmo amarrava sua roupa em torno de você e ia para onde queria. Quando, porém, ficar velho, você estenderá as mãos a outra pessoa, o amarrará e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isto para mostrar a maneira pela qual Pedro iria morrer e glorificar a Deus. Depois Jesus disse a Pedro: siga-me. É bem significativo que nesse último encontro o Senhor tenha direcionado sua atenção para Pedro. Logo após a sua ressurreição, Jesus mencionou especificamente Pedro pelo nome. E agora ele o destacou novamente, fazendo-lhe 3 perguntas cruciais sobre um assunto de extrema importância: o amor por ele. Anteriormente, quando Jesus estava falando aos discípulos sobre sua crucificação iminente, Pedro insistiu que estaria disposto a morrer por ele. No entanto, apesar das promessas, Pedro e os outros discípulos fugiram para salvar a própria vida, pensando que sua causa já estava perdida. Mais tarde, Pedro negou a Cristo 3 vezes, como o mestre já havia predito. Na cultura do Oriente Médio, negar os amigos é considerado extremamente vergonhoso. E Pedro sentiu profundamente essa vergonha. Parece que Pedro não estava seguro de que seu amor pelo Senhor fosse tão profundo quanto o amor do Senhor por ele. Em sua resposta, Pedro demonstrou humildade e receptividade ao ensino, qualidades que o tornaram apto para pastorear as ovelhas. Esse gesto por parte de Cristo provou que Pedro estava agora restaurado e encarregou de cuidar do rebanho dos crentes que pertenciam a Cristo. Que transformação! O Pedro impulsivo, excessivamente confiante, enfim aprendeu a ser humilde,
aprendeu a desconfiar de si mesmo, no seu próprio eu. Em contrapartida, passou a confiar inteiramente em Jesus Cristo. Precisamos olhar a Cristo ao contemplar sua pureza e excelência. Veremos nossa fraqueza, nossa pobreza, nossos defeitos, como realmente somos. Veremos a nós mesmos como perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria, como qualquer pecador e perdidos. Mas quando olhamos para Cristo e o seguimos, somos cobertos com o seu manto de justiça, que nos é imputado pelo seu sangue e seu amor por nós. Bem, então não perca a lição de segunda-feira, mantendo os olhos fixos em Jesus. Até amanhã, se Deus permitir.